consegue ver e ouvir você. É isso? A transmissão é ao vivo. É isso, Daniel? Começamos. Boa noite. Boa noite, Vôlei Fã. Estamos aqui para o nosso segundo Sem Bloqueio. Quem achou que a gente não ia conseguir depois daquele caos do primeiro, errou. A gente errou o horário, a gente conseguiu confirmar a nossa super convidada no último horário, na última hora de ontem, mas estamos aqui com a Bruninha, essa demontadora que a gente adora, não só porque ela é muito talentosa, mas também por esse jeito que ela tem. A gente se identifica muito com esse jeito da Bruninha de vibrar e de se entregar pelo time. Vou dar boa noite aqui para minhas companheiras de Sem Bloqueio e depois a gente já vai direto conversando com a Bruninha. Boa noite, Deb. Boa noite, Lê. Boa noite. Vamos dar boa noite para a nossa convidada. Vamos lá, Débora. Oi, boa noite. Gente, hoje eu vou explicar para você. A gente está medicada, está controlada. Então, você vai ver que a gente vai fazer movimentos muito... Nós estamos muito ladies hoje, tá? Boa noite, Bruna. Tudo bem? Gente, boa noite, não posso falar nada além de que ela é maravilhosa, a gente conversa bastante, ela é uma pessoa incrível. Vocês vão adorar tudo, saber tudo da vida dela, tá? Beijo. Boa noite, povo. Boa noite, Bruninha. Obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. A gente gosta muito de você, viu, gente? E ainda por cima é gata, né? Aí não dá, Brasil. Aí não dá, né? Não podemos entrar no assunto abdômen da Bruna. Não. Não pode. Não podemos. A gente tem inveja, é verdade. Gente, a gente já queria trazer a Bruninha. Inclusive, os meninos tentaram e eles não conseguiram. Porque no dia que ela viria, aconteceu alguma coisa que a Bruninha não pôde vir no dia, mas aí a Débora conseguiu falar com ela. Eu estava receosa de chamar, porque a gente não sabia o quanto que a Bruninha queria conversar, mas a Bruninha, assim, corajosa e assim, de peito aberto, falou para a gente: não tenho nada a esconder. E a gente vai conversar sobre tudo aqui, vocês podem colocar no chat. Bruninha, primeiro fala para a gente como é que está sendo ficar longe do vôlei. Já está sentindo falta? Hoje está gostando da sua vida? Dá uma geral para a gente. Boa noite, meninas. É um prazer estar falando aqui com vocês, de verdade. É a primeira vez que eu falo depois de que tudo aconteceu, então é uma honra estar aqui hoje. É muito estranho, né? Na verdade, foi muito estranho no começo. Eu já achei que eu ia morrer, já achei que eu não ia mais sobreviver, achei que eu não ia mais ter vida, mas existe vida fora do vôlei. E eu me joguei de peito aberto para conhecer essa vida, para aprender novas coisas, para viver novas experiências, para conhecer novas pessoas. Claro que eu sinto falta do vôlei. Depois quando a gente entrar nas novidades, desde que tudo aconteceu, eu não me envolvi com vôlei, eu não joguei mais vôlei, eu não peguei numa bola, mas agora, a partir dessa semana, minha rotina muda um pouco, vou voltar a estar perto de alguma forma do vôlei, que é o que eu amo. Mas eu tô bem, eu me virei bem, acho que longe do vôlei. Existe vida fora do vôlei, né? A gente vive numa bolha, mas existe vida fora dessa bolha. Eu me apaixonei também por outras coisas e, claro que eu sinto falta, eu fiz isso minha vida inteira, dediquei toda a minha vida ao vôlei. Então, mas hoje já não dói. Hoje eu já tô bem, já tô feliz e tô buscando novas perspectivas, novos aprendizados, e a vida continua, tem que continuar. Bruna, seu pai está mandando um beijo para você aqui, hein? Sim. O pai está na live, falando que te ama, que tem muito orgulho de você. Olha que chique. Ele... Pô, minha família, né, meus pais, minha irmã, minha esposa, foram meu pilar, assim, e se não fosse eles, talvez eu não teria conseguido suportar e passar por todo esse momento. Bruninha, mas você está fazendo o quê? Você tá no CrossFit, né? A gente acompanha você nas suas redes sociais, e esse abdômen trincado é CrossFit? Conta aí pra gente. Eu sempre pratiquei, né? Sempre nas minhas férias eu praticava CrossFit, né? Minha esposa tinha um boxe em Piracicaba, ela trabalha com isso já há muito tempo, então sempre nas minhas férias eu praticava essa modalidade, que também é algo que me desafia. Eu nunca paro de me movimentar, eu sou uma apaixonada pela atividade física, eu nunca paro. Então, hoje eu pratico CrossFit, altinha, o que escalada, o que dá para mim eu tô fazendo. Tô conhecendo outros esportes, eu falo que minha missão aqui é aprender a surfar.
Eu ainda não comecei, mas eu vou aprender a surfar ainda. Com certeza eu vou aprender a surfar. Então, eu sou uma apaixonada por esporte, sempre fui desde pequena. Então, hoje o que apareceu, eu tô fazendo, tô brincando. Mas o CrossFit hoje é o que eu mais pratico, com certeza. Eu amo, adoro. Também é o que me desafia, que tem a competição. Então, é uma modalidade que eu me identifico muito. Boa. Bruninha, você falou que você sempre praticou esporte, né? Conta pra gente um pouquinho como é que você começou no vôlei, como é que é a sua história com o voleibol. Eu nadei, né? Eu nadei 8 anos da minha vida, de 1 ano aos 9 anos eu nadei. Cara, também era uma menininha prodígio, eu sempre disputava categorias acima, ganhava categorias acima, e eu parei de nadar porque eu tive que ir para Curitiba, e a única academia, assim, de competição e tal, que tinha era Gustavo Borges, que, além de ser muito cara, era muito longe de casa. Então, ficava inviável de continuar praticando. Eu era criança, então, parei um pouco de praticar esporte, né? Brincava muito na rua, jogava muita bola na rua, mas, assim, treinar e tal, parei um pouco. E entrei no Colégio Sion, Colégio Nossa Senhora de Sion, que era grudado na minha casa, era colado muro com muro na minha casa. E da 2ª à 4ª série eu não pratiquei esporte, eu cantei no coral e fiz teatro. Cara, me apresentei nos principais teatros de Curitiba, Teatro Guaíra, Teatro da Caixa. Fiz peças assim com Napoleana e tal. E daí eu comecei a jogar vôlei para brincar, assim, porque na minha pré-adolescência eu fiquei gordinha, né? A minha mãe colocou para praticar algum esporte. E era o vôlei, só tinha vôlei e futsal. Daí eu comecei a jogar vôlei junto com o teatro, né? Mas para brincar, assim, só para praticar algum esporte. E aí que eu comecei a melhorar, né? Comecei a crescer no vôlei, E daí chegou uma hora que os dois começaram a conflitar e eu tive que escolher um. E lá em casa foi um comecinho de uma briga, minha mãe não queria que eu saísse do teatro, meu pai queria que eu continuasse jogando vôlei, e eu bati na mesa e falei, não, quero jogar vôlei, é isso que eu gosto. Aí eu saí do teatro e comecei a treinar vôlei já todos os dias. E daí tudo começou, assim, depois comecei a jogar, lá em Curitiba os campeonatos eram muito fortes, o vôlei era praticado dentro das escolas, então era colégio contra colégio e a gente jogava muito, tinha muito jogo mesmo, assim, e eu passei por mãos muito boas lá em Curitiba, assim, minha base, peguei técnicos muito bons, e daí eu joguei Taça Paraná, sei lá, perdi as contas de quantas taças eu joguei, e aí começou a Seleção Paranaense, aí começou a ficar sério, né, o negócio, e em uma dessas, com 15 anos, assim, 14 para 15 anos, eu já sabia que eu queria jogar vôlei, que eu queria ser atleta, e em um desses campeonatos de seleção estadual, uma das meninas, a Arielle, que jogou no Minas e tal, me viu e me indicou para o time que ela jogava em São Paulo, que era São Carlos. Eu era em primeiro ano de infanto. E ela me indicou, surgiu a oportunidade, e daí eu abracei, fui com a cara e com a coragem, 15 para 16 anos. Meus pais também foram muito sábios, assim, nenhum momento eles não deixaram ou balançaram para me deixar sair de casa. Com 15 anos eu voltei para São Paulo para jogar vôlei, né, para buscar meu sonho. Daí eu fui para São Carlos, infanto, fui para Barueri depois também, aí que tudo começou, né, aquele time de antigo time de Jacareí para a cidade de Barueri, né, lá eu jogava, aí em Barueri eu cheguei a treinar com 4, 5 categorias, inclusive tive minha primeira oportunidade num time adulto, né, me profissionalizei bem cedo. Depois eu fui para Pinheiros, aí fiquei, sei lá, 6 anos, 7 anos no Pinheiros, onde eu cresci muito, seleção brasileira e tal, depois Minas e por fim, Curitiba e Fluminense. Então, minha história foi bem rápida, assim, me profissionalizei muito cedo, dediquei toda a minha vida ao esporte. E sempre levantadora, né, Bruninha? Sempre levantadora. Não sei se foi por causa do tamanho, eu nunca fiz outra coisa. Só quando eu tinha 12 anos, que daí eu jogava 6-0, que daí eu passava por todas as posições. Mas depois que eu saí do 6-0, eu só fui levantadora.
Ai, que joia. E, Bruninha, você está com quantos anos? Você é geração o quê? Deixa eu ver, quem que você viu jogar? Você está com quantos anos? 95, eu sou da geração 95, estou com 27. Quem que te inspirou na época? Aquela seleção de 2008, né? Eu tenho muito claro na minha memória, assim, acho que foi assim, aí eu já era um pouco maior e lembro como hoje daquele título, né, Fofão. Acho que me inspirou, além de ser baixinha também, acho que foi minha maior inspiração, assim, né, foi quando eu comecei a gostar de vôlei quando o vôlei explodiu no Brasil, quando veio as medalhas olímpicas. Então, essa seleção bicampeã olímpica, pô, inspirou toda a minha geração, eu acho, né? Verdade. Ó, tem um povo aqui pedindo Bruninha Los Angeles, tá? Só para você saber. Bruninha é uma das Tem uma galera mais mandando mensagem. O pessoal que está mandando mensagem está na live. Não esquecer de dar o like. Senão o Daniel vai cortar. Gente, o Daniel deu um ultimato para gente. Ele está aqui de fantasminha. Se não tiver like suficiente, ele vai cortar nosso quadro, tá? Então, antes de começar a fazer as perguntas, antes de começar a ficar aqui, a gente bota tudo na conta do Daniel, cara. Deus, entendeu? Tem que botar na conta de alguém, tá? E assim, eu vou falar uma coisa da Bruna, porque a gente tem um monte de gente que quer saber, eu também quero saber. Às vezes eu falava com ela, mas ficava meio assim, não vou perguntar e tal. Vou contar uma coisa para vocês, que eu já contei em off, mas vou contar para todos vocês da live. Bruna não tem palavras, está me devendo café há meses, não veio tomar. Porém, eu vou contar uma coisa muito legal da Bruna. Depois que tudo que aconteceu, porque eu acho que muita gente tem curiosidade em saber o que ela faz, o que aconteceu, na verdade, eu sei que ela vai falar, que não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente, às vezes, assim, por mais que a vida seja pessoal, elas são, né, pessoas públicas, então a gente acompanha, a gente quer saber e tudo. E uma coisa que vocês talvez não tenham, assim, acompanhado é que depois que estourou essa bomba na cabeça da Bruna e que ela, assim, absorveu e pensou, caraca, o que eu vou fazer? Gente, Bruna não parou um minuto. Bruna foi ser vendedora de loja, foi arrumar coisa para vender, ela se virou nos 30, entendeu? Ela não parava, não ficou naquela coisa de gente, o que eu vou fazer da minha vida sem o vôlei? O que ela falou no início da live. Ela fez horrores, entendeu? Ela não teve essa coisa, porque tem gente que fica assim, eu sou uma pessoa famosa, vou virar vendedora de loja. Nada, a Bruna meteu as caras e foi. Então, ela é uma pessoa, assim, incrível, sabe? E aí a gente quer saber, Bruna, exatamente o que aconteceu em relação ao seu teste de dopagem. Explica pra gente o que foi que aconteceu. Bom, o vôlei, ele nunca teve... eu vou começar falando que doping não tem desculpa. Ele é errado de todas as maneiras. Então... E eu sempre fui muito clara em relação a isso, porque eu sempre falei que todo mundo podia duvidar da minha carreira, mas nunca do meu caráter. Então, quando tudo aconteceu, eu fui muito aberta, tanto com o Fluminense e com minha família, e cara, todo mundo pode duvidar da minha carreira, do que eu conquistei, de onde eu cheguei, mas nunca ninguém vai duvidar do meu caráter, da pessoa íntegra que eu sou. Então, isso eu sempre prezei muito. Eu tive uma gripe muito forte no começo de dezembro e tive perca de performance. Em nenhum momento eu quis o doping para... Claro, como eu falei, doping não tem desculpa. Ele é errado de todas as maneiras. Para ser super atleta ou burlar alguma regra esportiva. Eu ia fazer uso de uma substância por 10 dias e ia parar. No segundo dia, o antidoping baixou no Fluminense. Então... Não tem conversa, não tem desculpa, doping é errado de todas as suas formas, mas não queria usar disso para ser uma super atleta, eu queria voltar à minha performance de antes da gripe muito forte que eu peguei antes de dezembro. Então foi isso. Muita gente pegou essa gripe, né? Porque a gente fez matéria, tava o time inteiro gripado, né? Exato, cara, assim, eu acho que foi a pior doença que eu já peguei em toda a minha vida. Eu fiquei com 3 dias com 40 graus de febre, não levantava da cama, eu achei que eu ia morrer. Eu brinquei, eu escrevi meu testamento, fiquei bem doente, bem mal, e eu ia usar o fim do ano para retomar meu nível físico
E, bom, dia 22 de dezembro de 2021, o doping debaixou no Fluminense e doping não tem desculpa, como eu falei. É errado de todas as suas formas e é isso. Mas o resultado foi em março, não foi isso, Bruninho? Não, o resultado saiu dia 18 de janeiro. Quando você... Esses dias que demorou, você sabia que você ia cair no doping? Eu sabia que poderia ter um risco, né? Eu sabia que poderia ter o risco e eu acho que o meu único erro foi não ter avisado antes o Guilherme, principalmente, né? Porque para ele se preparar, acho que esse foi o meu maior erro, mas eu também estava muito apreensiva e nessa coisa de sair, não sair, vai que não sai. E, assim, eu acho que foi o pior mês de toda a minha vida, assim, noite sem dormir, o ano novo, o fim do ano muito difícil, pense, toda essa expectativa, ter que treinar com essa dúvida, nossa, acho que foi o pior mês de toda a minha vida, assim, acho que ainda depois saiu o resultado, foi um alívio, porque, assim, a angústia, nossa, foi bem difícil. Sim. E a Bruninha, a substância ela é o quê? Ela melhora o quê? Como que melhora a performance? Respiração, o que é essa substância? Ela é um construtor muscular. É um construtor muscular. Eu só queria a minha forma física antes da gripe. Sim. E seria por pouco tempo, e só foi por 2 dias, então nem sei se ia dar certo. E tinha muito, e o doping ia sempre nos treinos, como que é isso? A gente não sabe como é que Nunca, funciona. eu em 10 anos de Superliga, eu nunca vi antidoping. Nunca vi, em nenhum jogo. Por que foi nesse dia, Bruninha? Você tem alguma... Eu falo, assim, na minha mente hoje eu falo que eu tinha que em algum momento passar por isso, assim, para crescer como ser humano, e hoje só passou 6 meses, né? Assim, 6 meses, e hoje eu falo que talvez eu devesse passar por isso, porque o tanto que eu amadureci, cresci, então eu acho que sei lá, Deus quis, não sei. Porque hoje eu sou outra pessoa, tô completamente diferente em questão de maturidade, da forma que eu enxergo a vida, da forma como eu enxergo as pessoas, da forma como eu enxergo tudo, assim, é muito diferente de quando eu era atleta, de quando eu jogava vôlei, né? Eu ainda sou atleta, mas de quando eu jogava vôlei. Então, eu acho que eu tinha que passar por esse momento, acho que eu tinha que passar por esse crescimento, aprender tudo que eu tô aprendendo. Então, eu acredito nisso, porque, assim, eu falo que é muito louco, em 10 anos de Superliga, eu nunca vi antidoping, nunca tinha feito um antidoping. Então, eu acho que de alguma forma, de alguma maneira, eu tenho que passar por isso, por esse momento. Gente, agradecer a Nelma Regina aqui, que fez no Superchat. Não é só agradecer a Nelma Regina. Nelma Regina é aquela que está em todas as transmissões de voleibol. Então, ela se multiplica. Sente o máximo quando a Nelma Regina vem aqui. Inclusive, ela curte as minhas postagens. Obrigada, Nelma, no Instagram, tá? E Nelma fez um superchat. Gente, olha só, eu me senti famosa quando Nelma Regina foi lá e pediu, me seguiu. Nelma, beijo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Bruna. Tem várias perguntas aqui do pessoal. Tem gente que está perguntando se você pensa em jogar fora do país, em que país. Como você está planejando? Na verdade, ela já está contando, né? Que o Kleber perguntou como ela está planejando a carreira após suspensão. Ela já está vivendo a carreira após suspensão. Mas ela vai contar as novidades que ela me contou, deu uns spoilers aí, né? Que tem novidade, então ela vai contar. Então, me conta uma coisa sobre... Depois desse teste, depois que deu positivo, você falou que deveria ter contado antes. Como é que foi a reação do pessoal do clube com você? Cara, assim, foi incrível, né? Eu vou lembrar o que o Fred falou no fim quando ele se aposentou, que o Fluminense é o clube mais humano que ele já jogou. E eu pude sentir isso na pele. O Fluminense foi muito humano. O presidente do clube, né, o Márcio Bittencourt, sentou na mesa comigo para tentar resolver o meu caso. Todo o departamento jurídico, ele colocou na minha disposição todo o departamento jurídico do Fluminense. Então, eu não sei, eu não tenho palavras, eu nunca vou ter
para agradecer como o Fluminense tratou o meu caso e como eles me trataram dentro do clube. Né, o Dentinho, o Marcelo Rotter, todo mundo, toda a diretoria, desde o presidente até toda a comissão técnica, a forma como eles me abraçaram, a forma como eles tentaram resolver o meu caso, assim, o Fluminense foi, eu não tenho nem palavras para agradecer e para falar como o Fluminense foi humano e como eles me trataram ali dentro, sabe, eles colocaram todo o departamento na minha disposição, o presidente do clube sentou na mesa comigo. Acho que não sei em que outro clube isso aconteceria, só no Fluminense. Então, é um clube realmente muito humano, que se preocupa muito com o atleta, a pessoa, e não só com o que o atleta pode dar, oferecer ao clube. Então, eu não tenho nem palavras para falar como o Fluminense tratou isso lá dentro, internamente. Que bom, bom saber. Ó, a Lívia está mandando uma mensagem para você, sabe quem é a Lívia? Sabe bem quem é a Lívia? Né? Mandou se virar, porque ela está aguardando seu retorno. Aliás, tem várias pessoas aguardando seu retorno. Então, conta para a gente o que você está pensando fazer a partir de agora, a partir de hoje, semana que vem. Como eu falei, né, assim, até um mês atrás doía muito me envolver com vôlei. Ainda doía, né, vôlei é minha vida. Mas isso passou, né? Eu me formo, se não for fim do ano, um pouquinho mais para frente. E agora eu decidi me jogar de vez na educação física. Estou procurando, eu já consegui estágio na área de musculação, que é uma área que eu me interesso muito também, né? Musculação e emagrecimento. Já consegui um estágio nessa área. Já consegui uma oportunidade também para voltar a dar treino de vôlei de areia, né? No Rio de Janeiro tem que ser vôlei de areia. Então, vou dar treino lá no posto 4 da Barra, na escolinha voleibol. Então, já começo lá sábado. Ai, que joia! Treino lá. Boa sorte. Exato. Estou procurando outras coisas também. Não quero também só dar treino de vôlei. Eu quero abrir meu leque na educação física. Quero aprender outras coisas, outras modalidades. Estou estudando muito a fisiologia do emagrecimento. Acho que é uma área que eu me interesso muito também. Vamos ver, terceira idade, sedentário. Eu gosto muito de movimentar. Eu sou apaixonada por esporte, acho que o esporte pode mudar a vida de todo mundo, é isso que eu acredito. Então, agora vamos jogar de vez na educação física. Vou contratar ela para personal, eu que estou chegando. Por favor, Bruninha, passa uma ficha para a gente aqui. Geral. Já está contratada, tá? Eu não posso dar personal ainda, mas a Flávia que assina todos os meus treinos enquanto isso. Eu monto ela, dá uma olhadinha lá e manda. Gente, vocês já deram uma olhadinha? Se a gente está falando do abdômen da Bruninha, vocês já deram uma olhadinha no abdômen? Vai lá no Instagram dela, gente. Ela que me treina há 4 anos, ela que faz meus extras há 4 anos, então ela tem é muito dela tudo isso que eu construí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque assim é uma coisa que eu fico olhando. São 2 perguntas, na verdade. Primeiro, se quando você... Aliás, eu tenho algumas perguntas que estão me mandando aqui no WhatsApp, gente, calma, tá? Vai dar tempo. Se quando aconteceu o doping, se você recebeu muito hate na rede social, eu tenho certeza, porque eu vi muita gente te acolhendo, mas se você também recebeu muito hate, gente que nem sabia o que tinha acontecido e ia lá te detonar, e como você lidou com isso. E a segunda coisa é assim... Você é muito aberta, e nem todo mundo é assim, e eu adoro. Sobre o teu relacionamento, vocês postam tudo junto e tal. Também tem gente que... Porque eu acho super normal, mas a gente sabe que tem gente ainda que não acha. E eu acho assim, vocês são um casal, eu tenho inveja, tá? Queria eu. Eu tenho muita inveja, acho muito legal a relação. Então, eu queria saber, assim, se... você recebeu muito hate, né, que eu chamo agora, por conta da questão do doping, e se você, aí é uma coisa que não tem especificamente a ver com vôlei, mas se o fato de você falar tão abertamente da sua relação, porque é a coisa mais natural do mundo, se as pessoas se você ainda sofreu muito preconceito por conta disso. Em relação ao doping, no dia que saiu a notificação, eu desativei meu Instagram. Eu lembro. E eu fiquei 3 meses sem Instagram. Então, assim, quem me falava muito era a Flávia, meus pais e tal. A maioria das pessoas
me acolheu, até porque eu fiz questão de ser muito sincera e aberta desde o começo. Mas haters tem o tempo inteiro, em todo lugar. E eu sempre lidei muito bem com isso. Ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe da minha história, ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que eu passei. Então, falador tem sempre, gente. Desde meus 15 anos tem gente falando mal de mim e bem de mim. Então, eu sempre lidei muito bem com isso. E no Doc não foi diferente. A maioria esmagadora das pessoas teve palavras de apoio, de certa forma, sabe? Quem foi falar coisa ruim foi uma minoria muito pequena que eu sempre entra por aqui e sai por aqui. E agora, em relação ao meu relacionamento, eu sempre fui muito, a partir de um momento da minha vida, eu sempre fui muito bem resolvida. Então, sempre tem, gente, aí preconceituoso tem em todo lugar, na rua, já a gente ouve muita coisa ruim na rua, cada vez menos, eu tô vendo que cada vez menos está acontecendo. Felizmente, eu não sei se é a bolha que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, até no meu Instagram, né? Querendo ou não, a gente está dentro de uma bolha que a gente se coloca. Então, isso está acontecendo cada vez menos. E de coração, eu não ligo. Eu acho que o problema está muito mais nas pessoas que são preconceituosas do que em mim, né? Eu não tenho dúvida disso. E eu acredito que o amor vai salvar o mundo. Isso eu vi dentro da minha família, né? Eu cresci num lar evangélico que foi, de certa forma, até hoje mas eu acho que meus pais e minha irmã viveram também todo esse crescimento e todo esse processo junto comigo. Então, hoje, acho que minha família inteira mudou. E para o bem, para melhor. Acredito que hoje a gente consegue contextualizar, abrir a Bíblia e espalhar o amor de Deus e o amor de Cristo verdadeiro por onde a gente passa. Então, graças a Deus, eu sou muito bem resolvida. Cara, eu e a Flávia, a gente é muito parceira. Eu falo que nós somos muito parecidas fisicamente, né? Demais. E o que a gente mais tem que responder. Vocês são gêmeas, é uma coisa que a gente escuta o tempo inteiro, acho que umas 10 vezes por dia. E a gente já tem Tem foto que eu tenho que olhar. Peraí, essa aqui é a Bruna e essa é a Flávia. Porque são Quando ela fala do óculos escuro, eu não consigo saber quem é quem. Exato. O abdômen é igual, o abdômen é simplesmente igual. De óculos de sol é muito difícil definir. Todo mundo pergunta, vocês são gêmeas? A gente já tem a resposta pronta, de alma. E realmente gente. Nós somos muito parceiras, muito amigas, realmente. Eu falo que é raro o relacionamento que a gente construiu e que a gente tem. É muito raro de achar. E ela foi uma peça fundamental para passar por tudo isso, assim. Ela me apoiou muito, ela me apoia muito. E, sei lá, sem ela, não sei se eu conseguiria ter passado por tudo isso. Bruninha, bom, você já tinha até falado sobre isso, né? Quando vocês fizeram 4 anos juntas, que você postou, e, enfim, né? Falando da gratidão que você tem de ter a Flávia na sua vida, enfim. E aí, quando você também falou do apoio todo que você teve do Fluminense, e eu queria saber um pouquinho como é que ficou sua parte mental nessa história, se você teve suporte de alguém, se teve algum psicólogo que te acompanhou, como é que foi esse processo? Porque eu imagino que por um momento o mundo desaba, né? Cara, eu falo que eu tô empurrando com a barriga, eu preciso de terapia para ontem. Eu acho que todo mundo precisa. Mas eu sempre fui muito relutante com isso. Eu já falei, porque eu sou, assim, sou muito difícil de me abrir. Até para Flá, assim, ela tem que arrancar as coisas de mim. Então, eu tô relutando quanto a isso, mas eu tenho certeza que eu preciso de terapia para ontem, e eu já tô nesse processo de conseguir, não só por conta do doping, de outras coisas, de outras áreas da minha vida também, relacionamentos ruins que eu tive antes da Flávia, e eu tenho muitas arestas e muitas coisas para resolver em vários âmbitos da minha vida. E eu vou vencer essa barreira também, eu estou no processo e eu vou começar a terapia o quanto antes. Quanto antes. Eu sou uma pessoa muito prática e
como vou explicar, de coisas, eu guardo, internalizo, eu absorvo muito rápido algumas coisas. E o doping acho que foi isso, assim, porque não foi rápido, faz 6 meses. Mas eu tenho consciência de que a terapia vai me ajudar a aflorar e liberar muito outras coisas, acho que outras capacidades minhas que estão guardadas, muito capacidades mentais minhas que estão enclausuradas dentro de mim, que eu preciso da terapia para liberar, sabe? Então, eu tenho essa consciência. Eu só tenho algumas barreiras que eu tenho que vencer ainda, mas eu já estou no processo logo, para amanhã, eu vou começar a aflorar essa minha parte mental, que eu acho muito importante. Bom, vai no seu tempo que vai dar tudo certo. Exato. Mas, Bruninha, você pensa em voltar, né? Daqui, foram 3 anos, é isso? Isso. Você pensa em voltar a jogar? Eu penso, com certeza, mas eu falo que, cara, 3 anos é muito tempo, né? Eu não sei como vai estar minha vida daqui a 3 anos, eu tenho sonho de ser mãe também, então não sei se eu vou conseguir ter filho em 3 anos, mas eu pretendo, sim, se for perguntar hoje, eu pretendo sim. Não, 2,5 agora, hein? Exato. 2,5. Eu vou estar com 30 anos, gente. 30 anos ainda tem. Tá muito nova ainda. Jovem, o atleta tem muito que dar, principalmente o levantador. Então, eu falo que desde o dia 2 do que aconteceu, eu nunca parei de treinar. Claro que vôlei eu parei, né? Mas fisicamente, nem um dia, sem falhar. Eu trabalhava, cara, das 8 da manhã às 8 da noite, eu ia para academia sem falhar todos os dias. Então, agora eu vou ter um pouco mais de tempo para treinar também, né? Para cuidar, vou estar mais próximo do vôlei. Então, eu penso sim voltar a jogar. Eu acho que meus sonhos foram só adiados. Eu acho que eu tenho muito ainda para conquistar dentro do vôlei. E a gente quer te ver, a gente quer te ver de volta. Queremos. Ó, gente, deixa eu explicar uma coisa assim. Eu não sei se eu não sou boa nesse negócio mesmo. As mensagens passam ali e a gente às vezes não fala porque tá tão interessante o papo que a gente acaba não falando, entendeu? Mas tem muita gente mandando mensagem. A Mariana manda falar para você que terapia ajuda muito. Sim, eu já fiz terapia, eu sei que é bom. Em algum momento, o Gur já passou por aqui. Passou, que eu sei que ele estava com inveja porque você não deu entrevista para eles, entendeu? Então, ele veio dar uma xeretada aqui. Oi, Gurja! Tudo bem? Ó, muito amor por você, tá? Estou te devendo essa também. Tem gente perguntando, mas você não respondeu. Se você respondeu que pretende voltar, mas se voltar, você alguma vez já pensou em jogar no exterior? Com certeza. Sempre foi um sonho meu jogar no exterior. Hoje eu acho que... Eu sempre sonhei em jogar na Itália, mas hoje tem outras grandes ligas aí, França, a Polônia está crescendo muito. Liga Turca, né, que também sempre foi uma das melhores da Europa. Com certeza eu pretendo jogar fora. Vamos ver se vai dar tempo, né? Eu quero voltar a jogar aqui no Brasil também, me restabelecer. E com certeza vai dar tempo. Vamos ver daqui, sei lá. A Amanda está dizendo, a Amanda está lá na Itália. Amanda do grupo, gente, da página, Mona do Vôlei. Está lá na Itália, está dizendo que levantador tem vida longa, que você fique tranquila, tá? Ela, inclusive, perguntou para você se você fica puta quando o pessoal fala, Bruninha, filha do Bernardinho. Eu não fico, não. Nem um pouco. Que honra, né? Ô, que isso, gente? Mas aí, Bruninha e Bruninho, ó que espetáculo. Pois é. Eu não fico brava, não. É uma honra, pense. Bruninha, Gente, ó, a mãe da Bruninha... a mãe chegou. Que linda! Falar, gente, olha só, a gente já faz merchan sem ganhar nada. A mãe de Bruninha faz uns bolos maravilhosos. Nossa, eu comi um negócio que faz cappuccino, que ela faz um negócio de chocolate, dentro tem um negócio de cappuccino que você joga no leite, pau, o negócio vira um cappuccino delicioso. Então vai lá curtir a mãe da Bruninha também, tá? Beth Bolos. Gente, minha mãe... Já ganhei um bolinho, hein, dona Beth? Tô merecendo. Minha mãe é demais, gente. Ela, cada dia, a gente fala, cada dia ela vai inovando e cada dia ela vem com coisas mais loucas pra gente experimentar. E a gente que experimenta tudo, né? A gente que experimenta o protótipo primeiro. Ai, que joia. Bruninha, você estava vivendo uma fase muito boa,
desde o Curitiba, no Fluminense. O Fluminense fez jogos maravilhosos naquela temporada. Deu calor nos times grandes, né? Foi 5-7 contra o Minas, se eu não me engano, 5-7 contra o César. Vocês fizeram vários tie-breaks ali. E você é uma levantadora muito rápida. O quanto tem de ter jogado com a Macris na sua característica? Desculpa, você pode repetir que falhou um pouquinho o fim da pergunta. O quanto que tem de Macris, desse seu convívio com a Macris nessa sua velocidade? Quando tudo aconteceu, eu acho que eu estava no auge da minha carreira, né? Eu estava me sentindo muito bem dentro de quadra. O Guilherme estava conseguindo tirar o meu máximo, assim, acho que o melhor de mim, assim. E isso também foi um baque muito grande, assim, colocou muito para pensar, porque foi no auge da minha carreira quando tudo aconteceu. Eu tinha acabado de ficar nos suplentes da vaga olímpica. Não sei se eu teria uma oportunidade nessa seleção brasileira, né? O Zé que vai falar, mas talvez tivesse. Então, era o auge da minha carreira, assim, né? E tem muito da Macris. Eu falo que eu fiz um estágio de 2 anos muito... Eu jogo com a Macris desde Pinheiros, né? Sim. Eu estava próximo da Macris. Mas no Minas, assim, a gente dormia no mesmo quarto e jogando junto, a nossa troca foi muito grande. Tem muito da Macris de mim, eu acho. Para mim, hoje a Macris é uma das melhores levantadoras do mundo. E ela é genial. Taticamente, ela é muito inteligente. A forma como ela conduz o jogo, a forma como ela acha saídas do jogo. Aquele primeiro Mundial que a gente jogou, cara, assim, ela foi de longe a melhor levantadora do Mundial. A forma como ela conduziu o time naqueles 2 jogos, tanto a semifinal, ali contra o Exarchibas, cara, eu sou suspeita de falar da Macris, eu sou muito fã da Macris, eu acho a Macris incrível, e foi um privilégio poder jogar ali com ela, né, e aprender muito. Eu suguei tudo que eu podia da Macris, tudo que eu podia. Eu conversava muito de vôlei, ela também fazia questão, ela também era muito aberta para me ensinar. Então, não só com a Macris, né, eu acho que no Minas eu tive a oportunidade de conviver com muita gente boa. Eu sempre falo que no primeiro ano de Minas, olha, o time titular era Gabizinha, Natália, Macris, Carol Gataz, a oposta era Bruno Honório. Cara, se a gente não fosse pro treino muito concentrado, não tinha treino. Era tipo bolada na cara, era massacre. Então, treinar com gente boa fez eu crescer muito. E o Duda, né, o Stefano, o Stefano é um cara especial, assim, que me ensinou muito. Acho que foi o ano que eu mais aprendi, foi naquele ano, primeiro ano de Minas. O Duda, que ficava mais com a gente também. Eu aprendi muito aquele ano. E muito no treino, a gente tinha que ir muito concentrado no treino. Senão não tinha treino, gente. Vocês não tinham noção que era aquilo. Era mais difícil treinar do que jogar. Era muito difícil treinar. Era muito difícil treinar. Então, ali fez com que eu melhorasse muito. Treinar com gente boa faz com que você melhore, não tem como. Te desafia o tempo inteiro. E aquele ano era isso, me desafiava a gente o tempo inteiro. Realmente, assim, se a gente não treinasse bem, não tinha treino, gente, era bizarro, vocês tinham que ver. A Mariana está perguntando qual é o seu signo. Eu sou aquariana. Eu sou aquário com ascendente em aquário. Eu sou aquário... Minha lua é em leão, mas meu ascendente é aquário. Eu sou aquariana com ascendente em aquário. Gente, difícil isso, hein? Brincadeira. Negócio de aquariano. Dizem que aquariano é gente difícil, né? Não, amorzinho. Eu não sei, porque eu não acompanho o signo, gente. Olha só. Eu sei que eu sou de Sagitário e que eu sou maravilhosa. Os outros signos que lutem, tá? Eu sou gente, olha quem tá mandando beijo para você. Laís. Maravilhosa também. Laís é ótima, gente. A Laís é minha irmã. Tenho ela tatuada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo a batatinha aqui? Ai, meu Deus. Aqui, uma batatinha. É a Laís. A gente fez uma tatuagem juntos, cara. Laís é da minha família. Fez uma temporada incrível. Laís fez uma temporada... Sim. Nossa, e ela pontuava mais de 12 pontos todo jogo. Você joga muito com o meio, né? Se você joga. A Lara também pontuava muito. Sim, eu jogo com a Laís desde o juvenil, né? Eu levanto, a gente brincava, se botar uma venda, eu acho a Laís na quadra. Eu levanto a Laís há muitos anos já. A gente se conversava pelo olhar, era assim, uma sintonia. A Laís é uma das minhas melhores amigas, praticamente da minha família, eu considero ela da minha família.
até hoje, cara, vive na minha casa, nós somos muito amigas, realmente. Então, até tatuei ela, gente. A gente fez uma tatu junto, ela me tatuou também. Então, acho que a nossa conexão vai muito além das 4 linhas. Não, e outra coisa também, né? Que eu fiquei zoando vocês no início, mas que é uma coisa que vocês também têm em comum, né? As duas vieram para o Rio e são apaixonadas pela cidade, né? Sim. Me desculpem vocês que não são do Rio, entendeu? Mas. Eu sou apaixonada pelo Rio também. Então, Eu nunca mais quero ir embora do Rio, gente. Eu amo o Rio de Janeiro. Tá eu vendo? me encontrei no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é incrível. Eu queria mandar um recado para minha amiga Vanessa, que é de Curitiba, que é invejosa. Entendeu? Beijo, Vanessa. O Rio é incrível. A Cláudia fala que lembro da Bruninha com Lavarina, a relação era muito boa, né? E, Bruninha, teve um jogo que eu não vou esquecer, como que ele te acolheu. O jogo passou no Sport TV, você entrou, ganhou o set, mas você chorou no final lá e ele te abraçando. O que foi aquilo, Bruninha? Você achou que jogou mal? O que foi aquela... Exato. Eu sempre me cobrei muito, né? E aquele dia eu chorei. Provavelmente estava de TPM, alguma coisa do tipo. Eu tô de TPM, eu choro muito, gente. Eu choro por tudo. Então, com certeza, aquele dia eu tava... E eu saí chorando na TV. Nossa, eu não gosto disso, mas não consegui. E eu falo que... Acho que todo técnico que trabalha com mulher sabe lidar com mulher. Mas, cara, o Lavarini, ele tinha uma sensibilidade, assim... que muito, muito especial, assim, para conduzir. Ele tinha uma sensibilidade toda dele. Então, ele me acolheu em muitos momentos. Eu aprendi muito com ele, assim. Ele é um cara muito especial. Não só no vôlei, assim, ele é muito inteligente, muito estudioso. Foi uma escola diferente que eu pude, assim, muito do vôlei moderno, dessa velocidade, da forma de armar o jogo, assim, ele que me ensinou. Esse vôlei de sempre ter 4 atacantes prontas, de como colocar essas 4 atacantes, foi tudo ele que me ensinou, assim, eu aprendi muito com ele e com o Duda. Então, ele, como eu falei, ele tinha uma sensibilidade toda especial de lidar com mulher e aquele dia, assim, ele me acolheu, até depois no vestiário a gente conversou bastante, e ele falou que eu nem tinha jogado tão mal assim. Você tocou num ponto interessante, Bruno, um ponto realmente interessante, porque uma das coisas que a gente conversou muito quando resolveu fazer esse quadro, fazer essa live, é dar um olhar mais feminino sobre o voleibol. E essa é uma das coisas que a gente, assim, que as pessoas não falam muito, mas que devem interferir muito no como é que funciona. A gente provavelmente vai perguntar isso para várias pessoas, porque cada um tem uma visão diferente e reage diferente. Mas, assim, você como mulher, tem aquela coisa de tô de TPM é diferente, tô em período menstrual é diferente, porque é um assunto que a gente quase não comenta, mas, assim, existem pormenores da vida da mulher que interferem na performance e que os homens não sabem, entendeu? Ou não ligam. Como é que é para você? Nossa, gente, eu mudo da água pro vinho. Eu choro, eu tenho muita vontade de chorar. Meu limiar de irritação é muito baixo, tudo me irrita, tudo é muito ruim, tudo... Até no treinamento, eu sou muito... eu me irrito com facilidade, para mim nada tá bom, eu choro, realmente choro. Quando eu tô de TPM, eu choro muitas vezes no treino. Pô, quem me treinou sabe. Eu comecei a chorar, pode ter certeza que eu tô pra menstruar. Com certeza. E não, assim, não é em uma vez ou outra, não. Todas as TPM eu choro em algum treino. Mas como é que você reage? Porque, assim, você está falando que você chora quando está em TPM. Tem gente que, quando está nessa situação, prefere ser cobrada, ser chamada. Tem gente que é mais sensível. Me deixa porque eu não tô, eu tô naqueles dias. Como é que é com você em relação ao treino? Eu nunca tive problema em ser cobrada, né? Assim, eu sempre lidei muito bem com a pressão, e quem assistiu meus jogos sabe. Eu e o Guilherme vivi em pé de guerra muito saudável. Eu percebi. Eu falo que aquilo era muito bom para mim. Até no treino era bem pior, gente. E isso fez com que eu melhorasse muito. Isso fez com que eu treinasse no 100% o tempo inteiro. Isso foi muito bem para mim. Mas a gente vive em pé de guerra. E na TPM era muito mais. Não que eu respondia ele, assim, sempre com muita educação, né? Mas, assim, a gente tinha bate-bocas, assim, na TPM muitas vezes. E ele também aprendeu a me conhecer. Ele sabia quando eu estava já. Como eu chegava no ginásio, ele já sabia. Eu ficava mais quieta.
falava menos durante o treino, eu sempre fui uma pessoa que falava muito, e aí durante os treinos eu ficava mais quieta, justamente para não ficar estourando com ninguém. Então, assim, em relação à cobrança, eu nunca tive problema na TPM, mas eu já sabia que eu tinha que respirar fundo mais vezes, porque eu me irritava mais comigo mesma, assim, mais vezes. Eu saía do prumo com mais facilidade. Então, eu já sabia que quando eu estava nesses dias eu tinha que respirar mais, sabia que eram meus hormônios que estavam muito loucos, que não era problema no vôlei, que eu não estava... que para mim parecia que estava tudo muito ruim, sempre treinando muito mal, mas eu já sabia que não era só isso, meus hormônios estavam muito loucos, e a partir do momento eu aprendi a controlar, mais ou menos, mas... Mas um pouco melhor, né? Só aproveitar o gancho do que você falou, da pergunta da Débora, para dizer que em breve a gente vai receber a doutora Carla aqui. Você teve com a doutora Carla no Minas, né? Carla Tavares. Sim, nossa, demais, doutora Carla. Ela vai vir conversar com a gente um pouquinho sobre saúde da mulher atleta, porque de fato altera-se bastante durante o nosso ciclo, né? Então, nossa, altera, e eu acho que... Sim, altera a performance justamente por isso, cara. A mulher, ela é hormonal, fica tudo muito à flor da pele. E isso acaba alterando a performance de um jeito ou de outro. E eu acho que hoje os clubes deveriam ter um controle maior quanto a isso, sabe? Interfere muito no rendimento e no aspecto mental. E hoje o vôlei feminino ele é muito mental, ele é muito psicológico, né? Por isso que o vôlei feminino ou uma hora um time tá com 10 pontos e do nada toma 7 em sequência. Isso é mental. Então, eu acho que os clubes deveriam ter um pouco mais de controle quanto a isso. Acho que eles entenderiam um pouco melhor esses momentos. Um pouco mais de cuidado, né? Entender Exato. essa... Mas uma das ideias é falar justamente sobre isso, entendeu? Porque se trata a performance de atletas, se trata os diferentes como iguais. Existe uma comissão técnica no feminino que é a mesma do masculino, só que as coisas são completamente diferentes, as necessidades são completamente diferentes. Então, a gente precisa falar sobre isso. Por que eu pergunto isso para você? Porque eu sou da área sou formada em educação física. Então, tive, quando eu ainda dava aula, muitas alunas que simplesmente não queriam praticar esporte porque estavam naquele período menstrual e ficavam diferentes e não se entendiam, entendeu? Não se conheciam. Então, é importante falar sobre isso, porque você pode dar exemplo para as outras atletas, para as meninas da categoria de base, que, peraí, eu preciso tratar isso, preciso lidar com isso, preciso conversar, porque isso interfere. E muitas vezes são coisas que elas sequer sabem, justamente pelo que você acabou de falar, porque não existe uma... Eu sei que é difícil, gente, a gente estava conversando sobre quanto é difícil manter uma equipe de qualquer esporte, de voleibol e tudo, mas é importante o técnico conhecer isso, o cara que lida com as mulheres, seja elas da categoria que for, entender que existe a necessidade do tratamento diferenciado nesse caso. É verdade. Com certeza, e não é só mental, gente, é físico, dói. Dói as costas, dá cólica, você se sente fraca, você se sente... Dói seio, né? Exato, dói tudo. É diferente, não é só... fisicamente também é ruim, né? Eu nunca tive problema com cólicas muito fortes, mas, assim, é incômodo. Fisicamente também não é bom, dói a lombar, dói as costas, cada um tem um sintoma diferente que é devido ao fluxo menstrual, né, ao momento menstrual, e interfere muito, não só mentalmente, mas fisicamente. Nossa, que isso? Horrível, é incômodo. Eu não tinha cólica, mas eu tinha dor nas costas, tinha muita dor na lombar quando ficava. Não era uma dor pontual, era uma dor que não tem como explicar, é uma dor menstrual. Nas costas. Bruninha, não tinha tratamento para essa dor. Fala que o treino de vôlei de praia da Bruninha é show de bola, ela já está cheia de fãs aqui no voleibol. Foi minha chefe, a Cíntia me deu a oportunidade de estar lá na escolinha dela, então, muito obrigada pela oportunidade, eu estou muito feliz nessa nova empreitada aí, nesse novo desafio. Bruninha, uma coisa que chamou atenção na temporada foi a quantidade de pontos de bloqueio que você fez. Teve um jogo que você fez, acho que 5 pontos de bloqueio. E você tem o quê? 1,70 aí?
1,70 e só, 1,69. Quando eu respiro fundo, dá 1,70. E assim, dá para ver que o seu corpo mudou, assim, do Minas para hoje, você está forte. Em que momento virou a ficha que você falou assim, se eu não ficar, se eu não começar a ganhar esse jogo aqui na parte física, eu não vou conseguir render o que eu preciso. Quanto que você deu essa ficha? Porque eu fico vendo a Gataz hoje com 41 anos jogando, porque em algum momento ela virou essa ficha e falou assim, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu descanso. Você precisou passar por essa ficha ou sempre foi assim? Não, precisei. Eu acho que foi muito no Minas, assim, que eu convivi muito com essas pessoas, como eu falei, né? Com atletas de altíssimo nível, né? Com olímpicos, nível olímpico, nível mundial. Então, eu joguei um mundial também e eu vi que o nível é muito acima. E que se eu não me cuidasse, se eu não desse uma atenção para isso, eu não ia atingir meus objetivos. Então, a Flávia me ajudou muito nisso. Eu mudei radicalmente minha alimentação. Realmente me dedicava muito à academia, fazia extra por fora. Eu sabia o quanto aquilo era importante. Eu sempre treinei muito bloqueio, né? Desde a base, eu sabia que eu não podia dar prejuízo ali, se eu quisesse ser uma grande levantadora, né? A nível internacional e tal. Eu sabia que eu não podia dar prejuízo ali. Então, foi sempre um fundamento que eu me dediquei muito. E quando atingi, né, esse auge físico, que eu sabia que seria já com essa idade, ali 26, 27 anos, isso é fisiológico, então eu já sabia que eu atingiria esse meu ápice físico ali, aí começou a sair, né, mas era um fundamento que eu treinei muito, que eu treinava muito, e justamente com essa mudança radical de alimentação, eu consegui aumentar minha capacidade de salto, minha capacidade de... e eu comecei a aprender. Eu falo que a diferença dessas olímpicas que eu joguei, né, tanto Natália, Gabizinha aí, foi como elas entendem de posicionamento de bloqueio. Eu acho que isso é o que elas são a mais, assim, de tudo. Cara, a Sheila, a visão e a qualidade da base de bloqueio dela, assim, é absurda, a leitura dela. Então, eu aprendi muito com a Sheilinha e com todas essas meninas ali a ter essa capacidade de leitura, não tão, né, nem perto disso, mas pelo menos como eu lia e aonde eu me posicionava. E isso também fez bem até para a Laís, eu usou ela, que ela tem que me dar uns bloqueiozinhos, porque minha base era muito boa. Verdade. Ô, Bruna Moraes do Flu tá aqui na live também, mandando saudades, coraçãozinho para você. Nossa, eu gosto muito dela, nossa sintonia também foi incrível. Foi mesmo. Marcelo, lá do Pará, mandou um abraço para você também aqui na live. Bruna, beijo, tá? Saudade de você. Marcelo, lá do Pará, também mandou um beijo para você. Um beijo, Marcelo. Ô, Bru, e aí estava falando de ter jogado com as Olímpicas e tal, e a gente falou também do investimento de clube. Eu acho que o Minas favorece muito também, né? Que você tem uma estrutura maior até para essa mudança de alimentação, a mudança de treinamento, né? Eu acho que é um clube que, enfim, tem toda a estrutura ali para que você seja uma atleta realmente de alto nível, né? Com certeza, que isso, a estrutura do Minas eu não joguei em todos os times do Brasil, mas eu acredito que com certeza deve ser um dos melhores do Brasil, assim, uma estrutura muito grande de física, mental, nutricional, tudo. Eles dão todas as ferramentas para você conseguir render e só se preocupar em jogar vôlei. Então, eu acho que meu crescimento tinha que ser ali mesmo, assim, minha mudança de chave foi ali justamente também porque você muda o patamar, né, é um time que sempre tá ali brigando por título, aumenta o nível, aumenta a cobrança. Eu acho que eu tinha que acompanhar essa mudança, esse aumento de cobrança também. Então, foi um momento que eu me dediquei muito, que eu realmente mudei a chavinha e vi que eu precisava de outras alternativas se eu quisesse crescer e atingir meus objetivos, tanto fisicamente, mentalmente, taticamente. Eu acho que taticamente também foi muito importante para eu entender o voleibol como eu entendo hoje. Bruninha, fala pra gente o seu dia a dia, assim. O que você come? Olha lá, menina, todo mundo anotando o que ela come, o quanto ela malha. Ela vai falar pra gente, assim, abdômen trincado. Como que é seu dia, Bru? Não, depois, assim, que eu parei de jogar, claro que eu treino muito, muito, muito menos do que eu treinava. Então, minha alimentação teve que mudar muito mais.
Hoje, cara, hoje eu falo que, pior que eu tinha, quando eu era atleta, eu sou atleta, né, quando eu jogava, eu comia, mas assim, cara, comia muito mais hambúrguer, essas coisas, dava para comer muito mais. Agora, cara, é uma vez na semana, minha alimentação é à base de vegetais e frutas. Hoje eu falo que eu tenho muito orgulho da minha alimentação, porque também eu tive que inserir muita coisa que eu não gostava. E a Flávia me ajudou muito nisso, cara. A Flávia, ela me empurrava as coisas, não é possível que você não goste disso, experimenta, vai. E como eu comecei a trabalhar muito... Chegou. Você também, Quem chegou. Flávia tá aqui também. Flávia, nós temos inveja do seu abdômen, só para você saber, tá? E ela que cozinhava para mim, eu trabalhava o dia inteiro, então ela que tinha que cozinhar, eu levava a marmita para o serviço e tal, então ela que deixava tudo prontinho para mim. Então, você que comeu o que ela dizia que você ia comer, né? Sim. Então ela que cozinhava e deixava tudo... que você não gostava e que você passou a comer por causa dela. Muitas coisas. Abóbora, brócolis. Ai, gente, brócolis! Quem não gosta de brócolis? Odeio brócolis. Ah, pelo amor de Deus, é aquariana, gente. Tem que ser. Deus do céu. A Lívia falou que você não gosta de cebola, mas aí não gosto. Estamos juntos. Não gosto, cara. Agora, cebola, se eu vejo, eu tiro. Se eu vejo na comida, eu tiro. Eu também. Eu amo cebola. Não dá, gente, não dá. Cebola não dá. Não, gente. Mas você come carne, né, Bruninha? Ah, não, isso eu sempre comi desde família. Nossa, eu brinco que se junta eu, meu pai e minha irmã para comer carne, ninguém acredita quanto que a gente come, gente. A gente capricha. Pra cá, a gente vai ter que montar um churrascão. Com certeza, vixe, meu pai e minha irmã é difícil acompanhar comendo carne. Eu gosto muito. Mas foi uma coisa que eu diminui muito. Eu também. Assim, durante a semana, carne vermelha é muito difícil a gente comer. A gente come muito peixe, muito frango. Muito difícil eu comer carne vermelha. Então, hoje minha alimentação, cara, é regrada, é pesada, é muita fruta, muita abobrinha, muito brócolis. E a Flá que cozinha, que agora eu vou ter mais tempo para cozinhar, mas antes a Flávia cozinhava tudo para mim, deixava tudo prontinho para eu levar. Então, ela contribuiu muito aí para manter minha alimentação regradinha. Vou te mandar umas receitinhas vegetarianas que a minha filha faz. Por favor. Delícia. Por favor. E hoje eu me alimento muito. Eu me alimento muito mais. Pode falar. Inclusive porque a carne está pela morte. Isso eu ia falar. Gente, mas o queijo também está pela morte. Leite, queijo. Vamos começar alface agora. Sim, mas assim, ela está falando que ela passou a gostar por causa da falta. Mas você concorda que o pessoal tem um pouco de preconceito com... Olha só, eu não sou vegetariana, tá? Eu sou carnívora. Eu, como ela, sou carnívora. Mas, assim, tem umas receitas vegetarianas, umas comidas muito saudáveis que são muito saborosas. E o pessoal fala, com certeza, vegetal. Mas é muito bom. Com certeza. Minha mãe que fala, nossa, eu sempre tentei fazer comer e nunca comeu. Agora... Porque minha mãe não gosta de carne, né? Minha mãe não gosta... Que isso é mentira. Não, aqui, atenção, webvôlei, faz a matéria aí que é Bruninha. Gente! Gente, não, isso é mentira. Flávia, joga os fatos aqui pra gente. Pode começar as aleatórias. Vamos lá, Flávia. A gente vai fazer lives com pessoas que têm exemplos para dar. Vamos trazer Flávia. Não, isso é mentira. Tudo no ventilador pra gente. Eu tô falando tudo da minha vida aqui para vocês. Se eu roncasse, eu ia falar. Isso é mentira. Não, meu amor, entenda o seguinte: você não ouve você roncando. Quem ouve é ela. Não, mas é mentira. Eu sei que é mentira. Mas falando da alimentação, eu me alimento muito melhor hoje do que quando eu jogava. Muito melhor, assim. Muito melhor. Da água pro fim. Muito você melhor. Você estava na Decathlon, isso? Sim, sim. Como é que foi a experiência de trabalhar lá? Foi incrível, gente. A Decathlon é uma empresa incrível e eu conheci pessoas incríveis, assim. Pessoas, eu falei, né, que quando eu queria me abrir para conhecer pessoas e visões de mundo diferentes, porque querendo ou não, a gente vive numa bolha, né? Nós atletas vivemos numa bolha que a gente só convive com gente que é atleta também e que vive nessa bolha. Então, eu me abri realmente para conhecer pessoas diferentes que
têm realidades diferentes, que veem a vida de um jeito diferente. Cara, eu conheço pessoas incríveis. A Decathlon foi incrível. É uma empresa incrível, assim, para se trabalhar. E eu pude continuar tendo contato com o esporte, né? E foi muito bom. Foram 3 meses que eu fui feliz lá. Eu fui muito feliz trabalhando lá. E, como eu falei, eu conheci pessoas muito incríveis, que me ensinaram muito, que me deram outras perspectivas e outras formas de enxergar as coisas. Então, eu tenho que agradecer a oportunidade e, como eu falei, as pessoas que eu conheci lá eu vou levar para a vida, porque são pessoas realmente muito incríveis e muito inteligentes. Bruninha, queria que você falasse uma outra coisa, que você falou que doía um pouco ainda falar sobre isso, né? Falar sobre vôlei, enfim. Como é que tá? Você assiste vôlei? Você acompanha ou nem assiste nada? Quando tudo aconteceu por um tempo, eu não assistia, porque realmente machucava, cara. Era para eu estar ali, eu não estava. A Superliga, eu assisti muito pouco, assim, eu assisti as finais um pouquinho, mas hoje, assim, hoje eu assisto vôlei, falo sobre vôlei sem problema nenhum. Como eu falei, sinto falta, mas eu já entendi que eu tenho que passar por esse momento. E hoje eu assisto vôlei, assisti a Liga das Nações, torci muito pelas meninas, pelos meninos também. A próxima Superliga eu assisti, sem problema. Agora, é uma ferida que está quase cicatrizada já, e como eu falei, eu entendi que eu tenho que passar por esse momento, eu tenho que passar por essa evolução, e já consigo assistir, falar sobre, agora já tá tudo bem. Então, na estreia lá do Fluminense, vai eu, você e Lívia ficar cornetando as amigas na arquibancada. Com certeza. Tá? Fechou, com certeza. A Filó falou que você é muito bonita. O Marcos, Bruninha lembra muito a Camila Bright. Branquinhas, bonitinhas, todas delicadinhas, baixinhas, né? Parece mesmo, Marcos. Não, delicadinha na hora de live. Delicadinha, não. Ela toda que nem coisa de mula. Bruninha, 1 hora de live, assim, a galera tá curtindo, mandando um monte de pergunta, mas a gente sabe que, né, você tem que ir cozinhar sua batata doce, né, fazer o aspargo, sei lá o que vocês comem. Hoje é meu dia de fazer a janta. Tem uma pergunta boa aqui, ó. Essa aleatória aqui é boa. Qual que é? Quem chegou chegando, você ou a Flávia? Quem é melhor de cantar? A Flávia, com certeza. Com certeza. Se dependesse de mim, bebê. A gente estava no flerte há muito tempo, até hoje. Eu vi o bilhetinho foi dela, né? Você já está com a Flávia tem uns 4 anos, não é isso? 4 é mais anos. Ou menos isso. De casada 2, 4 anos juntos. Então, antes da Flávia, já que ela que chegou em você, você namorou alguém antes da Flávia? Sim. E também namorou alguém do vôlei? Que eu sou fofoqueira. Do vôlei? Amanda também. Não, do vôlei nunca namorei, tive uns lancinhos. Mas namorar não. Não. Antes namorar, da Flávia, não. Pietra tá mandando beijo. Estaremos na arquibancada, Pietra, cornetando. Eu amo a Pipi, gente. Pode deixar. Eu amo essa menina, de verdade. Ela sabe. Então, antes da Flávia, você teve algum relacionamento longo? Ou a Flávia é o seu relacionamento mais longo? Não, eu tive um relacionamento bem ruim antes. Tá. Bem ruim, que eu falo, preciso de terapia até hoje para tirar alguns gatilhos, mas tive um relacionamento longo antes dela, sim. E ela é muito louco. Ela é a melhor amiga da Vivian Pellegrino, Central. Estudaram juntas. Eita! Então, a Flávia fala de mim para a Vivian, bem antes da gente ficar junto. É um flerte bem antes, ela me paquera bem antes, só que eu namorava. Arraso, gente. Olha. Então, foi através da Vivian. Web mandou bem, Mariana. Sem bloqueio, lembra? Sem bloqueio. Primeira regra do canal, não deixar fofoca pela metade. Não pode deixar fofoca pela metade, tem que contar tudo. Entendeu? Exatamente. Aqui a gente não tem limite, não. A gente sai contando tudo mesmo. Não, mas tive alguns lancinhos do vôlei, mas não cheguei a namorar, não. Não, lancinho tá tudo bem. Faz parte. Não, mas com meninos, tá? Com menina nunca. Como é que é? Oi! Peraí, Bruna! Para tudo! Para! Daniel, vamos dar mais uma meia hora de live agora. Não vai terminar agora, que não vai terminar mesmo. Não, com atleta do vôlei, não. Com menina, não. Do vôlei, não. Mas o relacionamento ruim foi com menino. Só com menino.
Só com o menino. Passada agora. Não, mas só beijinho na boca, gente. Nunca cheguei pros finalmente, não. Eu falo que eu sou sapatão mesmo. Vem cá, desculpa. Essa palavra o YouTube não vai cortar, não, ô, Patrícia? Eu acho que vai rolar um strike daqui a pouco. Vai não, Tem vai umas não. coisas que a gente não pode falar aqui. Vai não. Tudo certo. Bru, Mas que legal. vamos fazer nossas perguntas finais, amores? A galera que gosta das aleatórias no final. Bruninha, o que você está assistindo de série? O que você indica? Fala um pouquinho do que você faz assim quando você não está treinando e comendo batata doce. Você sentiu que ela tem um preconceito com a batata doce. Tem um preconceito, que eu quero esse abdômen da Bruninha. Batata doce foi uma das coisas que eu aprendi a comer e não comia, tá? Por incrível que pareça. Pois é, eu não como, tem que aprender. Série, a gente está assistindo agora a da Daniela Pérez. Ai, gente. Muito boa. Tá sendo muito legal. E já tá no caderninho Bom Dia Verônica, que saiu a temporada 2. Bom Dia, Verônica. É a próxima. Na minha lista hoje. Mas você conhecia a história da Daniela Pérez antes de ver a série? Não conhecia, porque quando tudo aconteceu, eu era muito criança. Eu também. A Flávia que me contou tudo. Depois. Daniel então, eu não... Fui entender agora a repercussão que isso foi, né, no Brasil e tal. Porque a história da Daniela Pérez... Peraí, você não era muito pequeno, você tem 27. A Daniela Pérez não tem 30. Quantos anos tem? 30 anos. 30 anos, cara. Tu não era nem nascida quando ela foi morta. Então. A gente não era nem nascida, né, Bruninha? Pô. A gente, Flávia? A gente não era nascida. Tem muita gente que está vendo essa série agora, mas que não faz ideia do que aconteceu na época. Na época. Não tem Exato. Gente, eu eu não lembro sabia. exatamente quando eu fiquei sabendo, porque eu estava treinando no Minas, a gente estava correndo ali, não é do jeito que é hoje, né? O Minas tinha aquelas quadras de tênis ali bem na entrada, onde tem aquela piscina grande, e a gente ficava correndo ali. E aí a gente estava correndo, alguém chegou gritando, tipo, Daniela Pérez morreu, não sei o quê. E eu lembro exatamente a cena, assim, enfim, foi uma loucura, né? Parou tudo, parou. Eu não sabia que foi toda essa repercussão nacional. A série está sendo muito legal. Nossa, a gente vai assistir o 4º episódio hoje. Amei. Desculpa, vocês vão Tem outra também, Desalma, que é muito boa também, do Globoplay, que saiu a temporada 2. A gente está enrolando para assistir, mas é muito bom, só tem ator bom. E é muito legal. Amei, que disse aqui antes que trabalhou na Decathlon, que concorda com tudo que você falou da empresa. Ela está perguntando quem é a sua musa no vôlei. Minha musa é a Laís, gente. Para mim, a Laís é a pessoa mais bonita que tem no vôlei, cara. Mas a pessoa a Laís, saco mesmo. Laís fez essa live assim, que morena. Que morena maravilhosa. É bom Laís, que aí depois a gente traz a Laís aqui também, para a Laís falar tudinho da Bruna. Pietra também, gente. Pietra, existe pessoa mais fotogênica no vôlei que a Pietra? Não existe. Não, inveja. Não existe, cara. É inveja. A Pietra é a pessoa mais fotogênica que tem no vôlei. Ela nunca é feia. Maravilhosa. Não consegue ser feia. Que isso? Vamos falar do comentário que eu fiz no grupo. A CBV conseguiu fazer Júlia Kudes ficar feia na foto da convocação. Comentário. Você viu a foto da Júlia Kudes na convocação? E ela é linda. E a família inteira, gente. A genética daquela família, não sei, sabe? É triste. O menino é bonito. O Bernardo, que ele chama? Como é que ele chama? Sim, Bernardo. O menino é bonito, a irmã é bonita. Laura, aquela coisa. A Laura também, gente. A Laura é maravilhosa. Não tem, é todo mundo bonito. A Júlia, a Julinha, o Bernardo também joga uma bola. Ó, não sei, eu acho que ele não tá jogando, né? Porque quando eu jogava no colégio só. Ele tá jogando só na escola. Tinha um potencial incrível, alto. Não, Bernardo, inclusive, gente, tem 16 ou 17 anos. Passou em medicina. Tá? Em 2 faculdades. É isso. Essa é a família Kudes. Não, essa família é todo mundo muito acima, muito à frente. Ai, que joia. Todo mundo muito à frente. O Marcos Henrique quer saber o seu top 3 de levantadoras. Volas. Ela, para mim, acima. Muito acima. Macris. E a terceira ele tem várias empatadas ali. Eu gosto muito da... A menininha, é porque eu não lembro o nome dela, mas é muito que joga no Vakif, que é novinha também, acredito que ela seja qual da minha idade.
muito boa também, cresceu muito a Kanzu, eu acho. E a Sérvia, né, a Maia, eu não sei como se pronuncia Maia, Maja, não sei, Maia. também é acima da média, né, mas a Volos e a Macris, para mim, hoje são as melhores levantadoras do mundo ali, disparadas. Tô adorando a família da Bruninha, que eles entregam tudo. O Henrique tá Gente, a minha família não perdoa nada, tá? Então, qual é o apelido que ele te chama? Pode contar pra gente. Tem vários. Cabeção sempre foi, né? Minha família é cabeçuda, cabeção sempre foi. E meu pai sempre falou... Meu pai sempre se chama eu e minha irmã de Mulan. Ele sempre falou que ia escrever num braço Mulan, que é a dupla dinâmica, Mulan. Eu sempre fui muito amiga do meu pai, gente. Meu relacionamento meu e da minha irmã com meu pai é muito especial, assim. A gente foi muito parceiro, sempre gostou muito de futebol. Então, eu e meu pai, com a minha mãe também, mas eu e meu pai sempre foi muito parceiro, desde criança. Bruninha, coxinha ou pão de queijo? Coxinha, gente, eu sou a louca da coxinha, pelo amor de Deus. Inclusive, tem a Feira do Podrão essa semana no Rio de Janeiro, tem coxinha de 1 quilo. Gente, eu vou com certeza, 1 quilo. Gente, você não tem noção, a Feira do Podrão, você não tem noção do que tem lá. Chego nem perto. Mas eu também gosto muito de pão de queijo, gente. Mas coxinha errado lá na Feira do Podrão. Flávia não vai. Flávia não vai. Bruninha, qual o seu time de futebol? Corinthians, bebê. Eu nunca escondi isso de ninguém. Nem do presidente do Fluminense, quando ele me perguntou, eu escondi. Márcio Bittencourt, ó, você é o cara, ele sempre soube... Eu tenho um carinho muitíssimo especial pelo Fluminense, assim. Eu vou no jogo do Fluminense, torço Fluminense, mas eu sou corintiana até o último fio de cabelo. E a Flávia também curte futebol? Vai ter volta agora, Corinthians e Fluminense, Maracanã. Assim, eu gosto mais de futebol do que de vôlei. Eu sempre assisti futebol, assim, desde sempre, assim. Entendo muito taticamente futebol. Eu sou a louca do futebol. Eu, meu pai e minha irmã, a gente gosta muito. Então, cara, eu sou apaixonada por futebol. Então, é isso. Eu gosto, mas eu fico muito alterada assistindo futebol. Então eu fiquei alteradíssima. Ontem eu fiquei alteradíssima com o Atlético, ele fez comigo ontem. Não é, Brasil? Que ódio! Que ódio! 89 minutos, gente? Não dá. Não dá pra mim. A Flávia gosta, mas assim, não tanto. Não tanto. Letícia, que time você torce, Letícia? Peraí. Porque aqui a gente faz o quê? A gente mostra as coisas. Oh, gente! A outra aqui de baixo também. Lógico. Atleticana, sofredora. Pantanal ou Avenida Brasil, Bru? Gente, ó, tudo que eu gosto de futebol, tudo que eu acompanho futebol, não acompanho novela. Então, mas eu acho que Pantanal é recorde de audiência. Não. Eu vou te contar, Avenida Brasil. Pode responder Avenida Brasil, Carminha. Tá bom. Avenida Brasil. Depois da Carminha? Essa daí foi famosa também, não? Essa aí eu assisti alguma coisa também. Esquece a Juma. Pantanal não assisti. Dizem que tem que assistir, né? Que tá sendo muito boa. Mas a Avenida Brasil eu lembro um pouquinho. Eu assisti a primeira, eu me recusei a assistir. Essa eu não gosto. Eu também, a primeira foi ótima. Não rola. Mas galera, vamos começar a despedir da Bruninha, que ela tem que fazer lá o jantar hoje com ela, né? Jantar, né? É verdade. Bruninha, primeiro te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Você é uma pessoa muito querida, muito. A gente viu tanto que você é querida, eu sabia, mas quando a gente anunciou a live, as pessoas falando que queriam ver, ninguém veio aqui para julgar ou para ser hater ou para te xingar. Todo mundo entendeu, te acolheu pelo seu jeito, por você ser essa pessoa que a gente olha e se identifica, porque você é muito gente mesmo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá? Só agradecer e te desejar todo o sucesso e que você volte, sim, a jogar, que a gente quer te ver novamente nas quadras. Minhas amigas aqui vão despedir também, amores? Vamos lá? Vamos, ó, Bruninha, obrigada. Foi ótimo o papo, eu adorei. Obrigada, meninas, pela companhia, mais uma noite aí, né? E eu acho que fica muito... O que eu aprendo dessa live, assim, que eu aprendi com a Bruna, é muito dessa coragem dela, né? De falar, ó, foi isso que aconteceu, foi assim que aconteceu, e vamos para frente, né? Eu acho que talvez não, acho que a gente precisa um pouco mais disso perto da gente, né? Bruninha, muito, muito, muito obrigada, foi um prazer, uma honra estar aqui com você. Eu não vou dar tchau não, que depois eu dou tchau para ela também, vou fazer umas fofocas depois, não tem problema. Mentira, obrigada, tá, gente? Na hora que eu mandei mensagem para ela, super topou na hora, e assim, eu acho que tem gente que não, eu sigo um, sigo outro, tal. Eu acho que a Bruna é uma pessoa que vale a pena seguir, porque ela
está sempre de bom astral, está sempre de bem com a vida, está sempre partindo para cima, seguindo em frente. Sofre, a gente sofre, tem que sofrer, né? A gente viveu isso, tal, vive o luto e depois bola para frente. Acho que vai ser exemplo para um monte de gente, tem que continuar assim, tá? É verdade. Meninas, eu que agradeço, de coração. Quando a Dé, cara, ela sabe o quanto eu gosto dela, o quanto eu admiro ela. Nossa amizade não é de agora, então eu não momento eu pensei em negar o convite, né? Então, eu sempre falei que eu gosto muito de conversar com gente inteligente. E o papo foi muito bom, meninas, de coração. Eu adorei falar com vocês podem contar comigo para o que precisar, tá bom? Eu me coloco à disposição aí sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. A conversa foi incrível, foi uma das melhores lives que eu já fiz, foi muito engraçado, foi muito divertido. Então... E olha que a gente estava controlada. A gente está medicada hoje, todas tomaram o remedinho. Muitíssimo obrigada, eu que tenho que agradecer, de verdade. Acho que foi também uma oportunidade de eu voltar a falar de vôlei, de realmente, assim, falar o que aconteceu, e eu falei, não tem nada a esconder de ninguém, sempre fui muito sincera, e meu caráter sempre em primeiro lugar, então, de verdade, eu que agradeço, foi muito legal. Valeu, Bru. Pessoal, então lembrando que quinta-feira que vem a gente volta com o Sem Bloqueio, vai ter uma convidada. A gente queria ter falado hoje um pouco mais de convocação, mas a gente fala na próxima quinta-feira. Amanhã os meninos voltam, a Varanda volta a ser o Daniel, Bruno Souza volta, e amanhã eles estão aqui falando sobre dispensa de Ana Cristina, convocação e tal. Mas, claro, a nossa live foi muito mais legal que a deles, né, amores? Pode colocar no comentário, foi muito mais legal. Bota lá, gente, bota lá, tá? Dá o like, gente, deixa o like. Bruninha, obrigada, querida, a gente vai se falando. Beijo, obrigada, gente. Até mais, tchau, beijo, tchau. muito obrigada. Boa noite. Boa noite.